Quando a gente pensa em pagar um frete, a primeira imagem que vem na cabeça é o quê? Um caminhãozão na estrada, né? Pois é. Só que aquele valor que aparece na fatura, nossa, ele esconde uma engenharia de custo super complexa. A ideia aqui hoje é justamente desmontar essa engenharia para a gente entender, no detalhe, o que de fato estamos pagando. Então a gente paga só combustível e pedágio? Olha, a resposta é um gigantesco não, com certeza não. Se fosse fácil assim, né, planejar a logística de uma empresa, seria a coisa mais simples do mundo. Mas a verdade é que o combustível e o pedágio são literalmente só a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisa escondida debaixo da superfície. E para a gente conseguir decifrar esse quebra-cabeça do preço do frete, a melhor forma é pensar em 3 grandes pilares. São eles que sustentam o valor final. O primeiro pilar é o custo da operação em si, o dia a dia do transporte. O segundo é o custo do risco, porque, né, sempre tem risco. E por último, vem aquela camada de impostos, taxas e, claro, a margem da transportadora. Ok, então vamos lá, vamos mergulhar no primeiro pilar, a operação. Esse aqui é o mais fácil de entender, o mais intuitivo, sabe? Ele cobre basicamente tudo que tem a ver com o caminhão e com a viagem. Dá para pensar nele como se fosse o coração financeiro de toda a operação de transporte. Bom, e dentro desse pilar da operação, os custos se quebram em 2 caixinhas clássicas. De um lado, a gente tem os custos fixos. Pensa assim, são aquelas contas que a transportadora tem que pagar todo mês, não importa se o caminhão rodou 1 quilômetro ou se ficou parado no pátio o tempo todo. Já do outro lado, temos os custos variáveis. Esses sim só aparecem quando o motor liga e as rodas começam a girar. Tá, mas que custos fixos são esses na prática? Vamos lá. Primeiro, tem a depreciação do veículo. O caminhão vai perdendo valor com o tempo. Isso é um custo. Depois, a remuneração do capital. Basicamente, é o custo da grana que foi investida para comprar a frota. Aí, claro, tem o salário do motorista, mais todos os encargos trabalhistas. E para fechar, seguro e IPVA. Enfim, toda essa galera aí é conta que chega todo mês, faça chuva ou faça sol, com o caminhão rodando ou não. Beleza? Agora vamos para os custos variáveis, aqueles que dependem do quanto o caminhão roda. O campeão aqui, sem dúvida, é o combustível, o diesel. Geralmente é o grande vilão da planilha. Mas não dá para esquecer os pneus, que se desgastam e precisam de recapagem, e, claro, toda a parte de manutenção. Ah, e aqui tem um conto super interessante para a gente ficar de olho no futuro, hein? A chegada dos caminhões elétricos promete bagunçar completamente essa conta, principalmente reduzindo e muito o custo com combustível. Fechou o pilar da operação, vamos para o segundo, o risco. E aqui a conversa muda um pouco. O foco agora não é mais o caminhão, e sim o que ele está carregando, a carga. Porque, dependendo do valor da mercadoria, entra uma camada extra de custo e de complexidade que envolve segurança e, claro, a responsabilidade sobre aquele produto. E para falar de risco, a gente precisa entender o tal do ad valorem. O nome parece complicado, né? Mas a ideia é simples. Ad valorem significa conforme o valor. Na prática, é uma taxinha de seguro, um percentual que é calculado em cima do valor da nota fiscal da carga. Para que ela serve? Para cobrir o seguro obrigatório que protege a carga contra acidentes. Sabe, uma batida, um tombamento? É esse seguro que garante a indenização. Ok, se o ad valorem cobre acidente, e o roubo? Aí entra o GRIS, que é a sigla para gerenciamento de riscos. O foco do GRIS é outro, é prevenir roubo e furto de carga. Essa taxa é que paga por todo o investimento em segurança, rastreador, sistema de monitoramento 24 horas por dia e, em casos de cargas muito valiosas, até escolta armada. Então, ad valorem para acidente, GRIS é para ladrão. E chegamos ao nosso terceiro e último pilar, as despesas gerais. Bom, a gente já calculou o custo da operação, já colocou o custo do risco, mas a conta ainda não fechou. Falta adicionar uma última camada, que é onde entram as taxas diversas, os impostos e, claro, o que faz o negócio girar, o lucro da transportadora. E essa camada final é montada em algumas etapas. Primeiro, o custo do pedágio, que é simplesmente repassado. Depois, podem aparecer algumas taxas especiais, como, por exemplo, a taxa de restrição ao trânsito em cidades grandes. Em seguida, vem a mordida dos impostos, principalmente o ICMS ou o ISS. E, por último, a margem de lucro. Afinal, a transportadora é uma empresa e precisa ser sustentável, reinvestir na frota e ter o seu resultado. Certo. A gente viu um monte de pecinhas separadas, né? Custo fixo, variável, risco, impostos. Mas como é que tudo isso se junta para virar um preço só na fatura? Pois é, existe uma fórmula que organiza toda essa bagunça e consolida tudo para chegar no valor final do frete.
E tá aí a fórmula completa. A tarifa final nada mais é do que a soma de tudo que a gente conversou. Olha só, a gente pega os custos fixos e variáveis da operação, soma com o pedágio, adiciona as taxas de risco, que são o ad valorem e o GRIS, coloca outras taxas que possam existir, joga os impostos em cima e, por fim, aplica a margem de lucro. Cada um desses pedacinhos tem o seu porquê e o seu peso no valor total. E por que entender essa fórmula é tão importante? Porque isso aqui não é só um detalhe técnico, um negócio para planilha. Não mesmo. Para quem contrata um frete ou para quem opera o transporte, conhecer cada um desses componentes no detalhe muda o jogo. Permite uma negociação muito mais justa e transparente, um planejamento sem surpresas e uma gestão logística, no fim do dia, muito mais inteligente. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Com essa transição para os caminhões elétricos, que já está batendo na porta, como essa fórmula toda vai se comportar? A gente sabe que o custo variável com combustível deve despencar, o que é ótimo. Mas, e o custo fixo? A compra de um caminhão elétrico é mais cara. E a manutenção especializada? Será que os custos com seguro mudam? É uma transformação que vai, com certeza, redesenhar o custo do transporte do jeito que a gente conhece hoje.